diria, escurecida, e que essa consulta não teve um tempo hábil. O nosso tempo ele não está ligado com esse tempo mecanizado, é um tempo que ele perpassa por uma outra visão, uma outra concepção de tempo. Né? Nós tivemos, então, uma consulta através de formulário para pais, mães, alunos e professores, né? Onde a comunidade escolar ela votou, tiveram 61 votos contra e 46 a favor. E depois, conversando com algumas pessoas da comunidade que votaram a favor, elas se perguntavam o que seria essa escola, elas falaram que não sabiam, mas achavam que era boa, porque só veio a visão do que era bom. Então, o Estado só nos mostrou que era bom. E o Conselho Escolar, na maior parte formado por professores, votou a favor. Então, assim, ela fere o direito de consulta e o tempo da comunidade. Então, esse é um dos principais, assim, que a gente enxerga logo de cara. Não vamos nem discutir qualidade aqui, nem tá isso na mesa ainda. Mas só o ato de não ter um tempo hábil para consulta, isso fere totalmente os nossos princípios e direitos. Eu agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, pelo seu relato. Vou chamar agora a Simone de Souza, que é mãe de aluno da Escola Estadual Alaí Correia, da Diretoria de Registro. Simone, a palavra é sua. Boa noite, sou Simone de Souza Rocha, mãe de 2 alunas da Escola Alaí José Correia, da cidade de Registro, né? Sou contra a PEI. Nossa escola não tem estrutura para ser PEI. Nossa escola não tem laboratório, nossa escola não tem biblioteca, e as crianças, para passarem da sala de aula do refeitório ou banheiro em dia de chuva, se molham por não ter sequer uma cobertura para elas passarem por baixo. Nossa escola não tem um banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais. A mudança para a PEI agora não acrescenta em nada. Não acrescente nada para eles. Se a mudança para a PEI acrescentasse em algo, eu seria a primeira a favor. Não queremos que nossa escola vire de maneira alguma depósito de alunos. A gente quer uma escola com qualidade, né? Essa adesão para a PEI foi antidemocrática, porque no dia da reunião de divulgação do programa, que foi no dia 19/5, a diretora afirmou que teve 75 votos a favor, mas eu, como mãe, eu estive na reunião e não havia sequer 30 pais no dia da reunião, né? Como uma escola que não tem sequer mesa de cadeira suficiente para os alunos se alimentarem, quer se tornar uma PEI? Não sou contra em maneira alguma de uma escola de tempo integral. Sou contra uma escola sem estrutura, sou contra uma escola que não tem sequer como manter as crianças lá dentro, de verdade, né? Se fosse algo que realmente acrescentasse o aprendizado deles, enriquecesse o aprendizado deles, eu seria a favor. Aí eu pergunto, qual vai ser o tempo que essas crianças vão ter de fazer um curso para enriquecer seu aprendizado? Tendo em vista que o tempo de aprender é agora. Se eles não tiverem chance, né, das oportunidades que estão aí, estão abertos, se eles não puderem aproveitar agora, vão aproveitar quando? Não é simplesmente enfiando as crianças lá em tempo integral que eles vão enriquecer em nada. Então, assim, é uma coisa muito a se pensar, sabe? Uma escola sem estrutura não adianta nada. A nossa quadra lá está toda deteriorada, está toda largada. A nossa escola está largada. Então, assim, eu como mãe, né, já formei uma filha lá e tenho mais 2 lá, sou contra. Muito obrigado, Simone, também pelo seu relato, direto do Vale do Ribeiro, Registro, né? Eu vou chamar agora a Marina Lucchini. Ela está representando aqui 3 escolas, a Marina, né? A Escola Estadual de Noara Rocha, a Escola Estadual Vira Silva e a Escola Estadual Clodonil Cardoso, de Iguape. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Eu sou professora da Escola de Noara Rocha, eu vou falar das escolas compartilhadas em Iguape. Então, nós temos 2 escolas compartilhadas, que atendem tanto o município quanto o estado, e uma delas é a Escola Elvira Silva, que é o bairro do Icapara, que é um bairro distante ali do centro, né, atende uma população caiçara, com alunos do ensino médio, Fundamental 2 de manhã, e o Fundamental 1 do município.
O que acontece? Se virar PEI, né, que já está aí em vias de aceite, como a gente já está sabendo, os que não concordarem e os alunos do município, eles vão ser praticamente expulsos da escola. Então, eles vão ser remanejados para a escola de até 12 quilômetros de distância das suas casas, tendo muitos aí até, né, como o relato do professor, que é da comunidade lá, tendo que pegar barco para isso. E da escola de Norá, que é uma escola compartilhada também com o município, que é central ali, Iguape, da qual eu faço parte, ela atende os alunos do Fundamental 1 no município e tem a EJA também à noite. E temos 40% dos nossos alunos da manhã, eles são da zona rural, e eles acordam muito cedo, 4h30 da manhã, para estarem ali, e retornam muito tarde para casa, isso já no horário da escola regular. Então, quem dirá no horário da escola da PEI, né? Que hora que eles vão chegar em casa. E a questão também é, para onde que vão ser remanejados esses alunos do município lá? Então, é o mesmo processo, não conversaram com a comunidade em geral, não deram tempo, não ofereceram nem proposta para isso, né? Até nem o prefeito estava sabendo. Outro ponto dessas duas escolas compartilhadas é a infraestrutura, foi apontado por pais, né? Então, não tem ventilação, a construção é antiga, não tem laboratório, então, nada que garanta a estrutura mínima para virar uma PEI. Até a supervisora nas reuniões falou que isso era grave, mas o que eles estão falando? Que o capital humano é mais importante do que estrutura, né? Eles estão colocando isso, infelizmente, para quê? Para aceitarem no conselho. E na escola de Norá, né, que é a escola que eu faço parte, passou. Mesmo diante de tudo isso, eles foram e aceitaram, não ouviram ali a comunidade. A escola Clodonil Cardoso, ela não é compartilhada, ela é uma escola que fica no Rocio, num bairro bem populoso de Iguape, que se virar PEI, o que acontece? Os alunos que não concordarem, eles não vão ter a opção de escolher uma escola regular, porque já existe uma PEI no mesmo bairro de ensino fundamental 2. E a única escola de ensino médio da nossa cidade, que é a Jeremias Júnior, ela faz parte da lista aí, das 1.220, e ela já está no aceite aí, já passou como PEI, tá? Já deram como PEI. Então, eles não vão ter oportunidade de escolher, porque não vai sobrar escola regular, né? Indo tudo em contra a gestão democrática, tudo em contra até o que o supervisor falou para a gente, que os alunos têm que ter essa oportunidade de escolher escola, né, entre PEI regular, e estão tirando tudo isso. Então, a gente vê que nem os alunos estão sabendo, aluno de zona rural, afastado, tanto das Jeremias, tanto das outras escolas aí que moram, né, que não têm acesso à internet, eles nem estão sabendo dessa questão da PEI. Então, a gente vê um total desrespeito mesmo, de uma ignorância e de uma truculência também, com esse respeito às consultas e tudo mais. Muito obrigado, Marina. Nós vamos só encerrar esse bloco agora, do Vale do Ribeira, com a professora Alessandra, que vai falar sobre a escola Judite Santana, de Ilha Comprida. Lá a situação é grave, porque essa escola é a única escola de ensino médio da Ilha Comprida. E se ela vira PEI, o que acontece com os alunos? Alessandra? Isso, boa noite. Então, eu sou da Escola Judite Santana Diegues, e o que eu peço é pelo direito de escolha, né, dos nossos alunos, são alunos de ensino médio, a única escola do município, e o nosso público, a maioria deles trabalham, né, no contraturno. Eles também, muitos deles fazem a ETEC, que eles têm lá essa opção, eles almoçam na escola e tem o transporte que os leva até a aula da ETEC no contraturno. Muitos também fazem curso de enfermagem, cursos de farmácia à tarde. E o próprio município, ele tem um espaço muito importante, que é o Ilha Jovem, com cursos profissionalizantes, com atendimento psicológico e médico dentro do próprio espaço, onde os nossos alunos ficam, né? Então, eles têm um centro de línguas também lá no município, que é excelente, eles têm o curso de inglês e espanhol,
Então, nossos alunos têm opções dentro do município muito boas, né, e eles não estão tendo a oportunidade agora com o PEI de escolher, né, o que eles realmente gostariam de fazer. Não vão ter. Se eles não quiserem ficar na PEI, realmente teriam que ir para a Iguape, mas Iguape também já está ficando sem opção, né? Então, o que nós pedimos é que seja feita essa consulta pública de uma maneira aberta e democrática, o que não está sendo feito, como já está sendo relatado aí, né? Tudo muito manipulado e escondido. E ainda eu quero pedir também em favor dos professores readaptados, né? Não é bem a pauta aqui, mas eu quero lembrar dessa classe que está sendo bem marginalizada. Nós não podemos ficar na PEI, a não ser nas salas de leitura, e se nós não temos um rol de atividade compatível com a sala de leitura, nós ficamos praticamente à deriva, né? Estamos sendo totalmente, assim, deixado ao descaso. Então, são essas duas questões que eu quero colocar, né? A questão dos nossos alunos serem ouvidos no município de Ilha Comprida. Tentamos, por toda maneira, pela prefeitura, mas não conseguimos um debate aberto, para que a comunidade fosse ouvida lá. Obrigado, isso. Alessandra. Muito obrigado. Olha, aqui foi o primeiro bloco das escolas da região do Vale do Ribeira, Iguape, Ilha Comprida, Registro, Eldorado, Miracatu. A gente percebe claramente que esse projeto não respeita as diferenças, as singularidades regionais, né? Por exemplo, aí haverá um grande prejuízo para as populações quilombolas, para as comunidades indígenas que frequentam as escolas públicas, para a população ribeirinha, para a população que vive da pesca, né, aí na região. Esse projeto não leva em conta essa singularidade, essa característica local e regional. Então, os prejuízos serão muitos, caso o projeto seja implantado, como vocês colocaram, e sem consulta, né, uma consulta que seja, de fato, democrática. Você colocou bem, Alessandra, tem a questão também, que a gente nem colocou aqui ainda, que é muito importante, que entra também no nosso debate, que é a questão da afronta ao Estatuto do Magistério. Esse projeto cria uma outra carreira, né? Cria uma instabilidade dentro da estabilidade. É quase que uma reforma administrativa feita disfarçadamente, uma agressão sem precedentes à lei complementar, lei estadual 444/85, porque ela suspende os efeitos praticamente do Estatuto do Magistério Estadual e cria como se fosse um estatuto como se fosse uma escola particular, inclusive com perseguição, uma avaliação totalmente duvidosa, né, e estranha. Mas aí a gente vai fazer esse debate também, né? Eu quero dizer, olha, nós estamos agora regularizou a situação, gente, do YouTube, além da TV aberta e TV a cabo, nós estamos transmitindo também, a TV Alesp, pelo YouTube do nosso mandato, Carlos Gianazzi, e pelo Facebook também, Carlos Gianazzi, porque o YouTube me parece que teve um ataque de hacker, o YouTube da TV Alesp, só, mas o nosso não, o nosso está transmitindo normalmente o nosso Facebook, Carlos Gianazzi, e o do Celso também, do Celso Gianazzi, vereador, então está transmitindo por lá. O Aldo tinha perguntado, Aldo, então está transmitindo além da TV, a gente também está transmitindo pelas redes sociais, vocês podem compartilhar e transmitir também. Quero registrar também já a presença aqui do Ministério Público Estadual, o doutor Daniel Serra Azul está aqui fazendo a audição, já chegou. Muito obrigado, doutor Daniel, pela sua presença. Nós estamos também com a presença do doutor Daniel Seco, que é defensor público, a Defensoria Pública está presente, também ouvindo. Doutor Daniel, nós estamos fazendo uma audição e depois a gente queria abrir a palavra para vocês, tá? Seria, agora, se o senhor tiver algum compromisso e não puder ficar até o final, me avisa que eu passo a palavra, mas é só importante que vocês ouçam, né, que o Ministério Público ouça os relatos e a Defensoria também, tá bom? Daí, mais para o final, a gente fala. Vamos lá, continuando, vamos ainda agora, o Vale do Ribeira falou, tem outras denúncias do Vale do Ribeira, eles estão sistematizando, aqui com a Leila, que estava fazendo o contato. Muito obrigado, Leila, aí, pela mobilização. E eu quero passar, então, agora para o pessoal mais do interior. Eu vou chamar o Peter, professor Peter, lá de Catanduva, da Escola Estadual Capitão
Horácio, é isso? Isso, boa noite. Martins, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite, deputado, boa noite a todos, agradeço o espaço. Que bom que a gente pode debater esse assunto aqui, né, essa ameaça, esse pesadelo que a categoria vem vivendo no estado todo. E eu gostaria de falar da minha experiência de enfrentamento, né, ao programa, não ao programa, à implantação do programa, né, essa implantação nada democrática que vem acontecendo. É o terceiro ano que eu enfrento a implantação de uma API, e percebo os mesmos problemas, né, que é essa questão da ausência do debate. Então, hoje eu estou professor aqui na DE de Catanduva, eu não sou de Catanduva, eu estou numa cidade chamada Tabapuã, na DE de Catanduva, na Escola Capitão Horácio, mas tive que me remover da diretoria de ensino de Barretos, que fica aqui, né, estou na divisa de 3 diretorias, Barretos, São José do Rio Preto e Catanduva, por conta da implantação do programa PEI na minha antiga sede. E os problemas são os mesmos com ou sem pandemia, mas a questão que mais pesa, na minha opinião, é que é justamente essa, não é o momento de se discutir algo que tem um impacto tão violento nas comunidades do interior. Lembrando que no interior de São Paulo nós temos uma grande parte da cidade, uma boa parte das cidades que tem 5, 6, 7, 10 mil habitantes. E as escolas estaduais, às vezes, são únicas nesse município e geralmente as únicas que oferecem ensino médio, regular ou noturno, né? Que é o caso dessas minhas 2 últimas escolas, tanto aqui em Tabapuã como em Olímpia. Eu trabalhava num distrito onde a escola foi transformada numa PEI. Bom, o que eu vi nesse processo todo, né, ao longo desses 3 anos de enfrentamento? Então, é o seguinte, os caminhos para se implantar uma PEI, né, fugindo do debate, são vários. Então, eu já assisti diretor submetendo uma documentação como se o corpo docente fosse favorável, sem fazer debate nenhum. Eu já assisti a diretor forjar uma ata de conselho, né, sem prévia convocação, através de uma reunião virtual, dessas que a gente faz toda semana, de ATPC, alinhamento, e obrigar professores a assinar, ameaçando que a escola vai fechar e tudo mais. E, além de tudo, nesse ano em que eu estou aqui na cidade que eu resido, né, e me removi por conta da implantação dessa PEI, eu passei, a gente está questionando algo que, pelo que eu conversei com muitos colegas do estado aí do interior afora, é um processo que não se explica. Então é o seguinte, na própria resolução 44, que rege o processo, a gente tem, né, a indicação da SEDUC, ou manifestação da gestão, ou manifestação da própria DE. No nosso caso, nós não estamos na lista da SEDUC, a dirigente se reuniu conosco, não indicou a escola, a gestão não indicou a escola, e nós estamos atravessamos um processo de adesão, a gente conseguiu barrar, né, aqui na minha cidade, em Tabapuã, mas até hoje, mesmo com requerimentos protocolados, ninguém explica como a escola passou por isso, né, se o corpo docente era contra e já tinha se manifestado lá em abril, a comunidade toda se revoltou, e assim, a gente vê esse atropelo, né, no interior de São Paulo, e na DE de Catanduva, 4 cidades com menos de 15 mil habitantes, de escola única do estado, que é a única que oferece ensino noturno e ensino médio, né, regular também, implantaram a API, né? Se a comunidade foi ouvida com tempo, com realmente defesa, né, e garantia de um debate justo, isso nós não podemos falar. Não vamos esquecer que nós estamos no meio de uma pandemia. No caso aqui da minha unidade, eu também poderia pontuar várias questões que, né, não impossibilitam a implantação de um PEI. Por exemplo, nas reuniões, só se fala dos pontos positivos, inclusive, né, algo muito torto, muito nebuloso, como se o discurso com o aluno não fica sem professor e que o aluno tem atividades diferenciadas, como se na escola regular isso não existisse. Na minha unidade, nós temos 10 salas de aula e nós temos 511 alunos em 3 períodos. E a gestão, né, e a diretoria de ensino juram por Deus que esses 511 alunos, né, excluindo o EJA aí,
a gente consegue enfiar eles dentro de 10 salas de aula. E para isso falam de desmontar a sala de leitura, a sala dos professores, e a gente não tem outros espaços para levar, né? Transferir esses espaços para outro ambiente. Então, assim, algo muito nebuloso, que no interior de São Paulo, né, chega a ser criminoso, me desculpe aqui se alguém me considerar exagerado, porque nós temos escolas únicas no município que oferecem o ensino noturno e o ensino médio. Escolas que não têm estrutura, são reuniões que só se apresentam os tais pontos positivos, né, dessa PEI, e professores, né, ali excluídos de muitas reuniões, porque, segundo os gestores, né, são reuniões de segmento, onde nós não podemos participar. Inclusive, a gente acabou participando de muitas reuniões, depois alguns professores sofrem perseguição, né, com tentativas do diretor de que ele assine uma ata de orientação e tudo mais. Então, é o seguinte, peço que, né, a gente amplie esse debate, se possível. Eu sei que o momento é complicado, mas a API, ela não vem agregar nada, né, nessas cidades. Inclusive, ela exclui tanto professor como consta uma fala que esse programa que não tão amplo como é o PEI. Agradeço o espaço, queria falar muito mais, como eu disse, são 3 anos enfrentando o processo, né, de adesão dessa forma nebulosa, e espero que, né, a gente consiga e persista na luta pelo direito, né, à educação em todas essas modalidades. Muito obrigado. Obrigado, Peter, professor Peter. Seu relato é muito importante, porque muitas escolas passam pelo mesmo processo. Eles tentaram em 2019, tentaram em 2020, foram derrotados e estão tentando agora, durante a pandemia. O que se fala é que eles querem aproveitar a pandemia para passar a boiada, né, desse programa PEI. Essa é a grande verdade. Eles têm uma obsessão por algumas escolas, né, e várias delas estão passando por esse processo. E também o interior é muito castigado. No penúltimo estudo da Repu, na nota técnica, na verdade, tem um exemplo que ilustra muito o que acontece no interior. A cidade de Bananal, por exemplo, só tem uma escola de ensino médio, uma única escola do estado, inclusive. Ela vai virar PEI. E os alunos dessa escola, os que não estiverem na escola PEI, essas crianças terão que se locomover para outros municípios distantes. Para ver como não tem, né, não tem planejamento, não tem responsabilidade nenhuma. O governo, ele, a todo custo, quer implantar o projeto, não se preocupando com essas consequências que vocês estão colocando. Eu vou chamar agora aqui, vou voltar um pouco para São Paulo, com a professora Luciane Cavalcante, que é supervisora de ensino, e ela tem uma denúncia grave para fazer por conta de como que esse processo de instalação de PEI afeta também as redes municipais, sobretudo na questão do EJA, da educação de jovens e adultos, que já está impactando aqui a cidade de São Paulo. Professora Luciane. Boa noite a todos, a todas, a todos. Cumprimentar o deputado Carlos Gianazzi por essa importante iniciativa. Então, como o deputado falou, sou Luciene, sou supervisora da rede municipal aqui da cidade de São Paulo, e há muito tempo, a gente enfrenta essa discussão com relação ao fluxo da demanda escolar, sobretudo com relação aos alunos que saem da educação municipal e vão para o ensino médio na rede estadual. Esse fluxo, ele tem tido muitos problemas devido a uma política pública implementada pelo governo do estado, que a todo tempo demonstra todo o seu desprezo, seja pela escola pública como um todo, né? Despreza, eles têm ódio dos profissionais de educação, têm ódio dos estudantes das escolas públicas. Então, sistematicamente, a gente vem acompanhando os ataques que acabam com o fechamento de turmas, com o fechamento de turnos, e, sobretudo, do ensino noturno e dos estudantes trabalhadores. Eu quero retomar aqui
a fala do primeiro colega que pontuou a questão do tempo que isso está sendo debatido. É muito importante que a gente, e aí eu quero fazer um apelo à Defensoria e ao Ministério Público que estão acompanhando essa audiência pública, porque a gente está numa pandemia, os alunos, os estudantes das escolas públicas abandonados há mais de um ano nessa situação, os estudantes não estão indo para as escolas, até hoje eles não têm acesso à internet, não têm os equipamentos eletrônicos, não existe política intersetorial para garantir os direitos fundamentais, a situação é grave dentro das escolas, os alunos têm sofrido como nunca uma discriminação educacional gigantesca, vamos levar anos para poder superar essa situação, os dados com relação à contaminação, à morte, não são revelados, eles escondem o que está acontecendo dentro da escola pública, então, assim, é o caos, e no meio desse caos, ao invés, quem está no chão da escola, comprometido com a educação, está preocupado com o quê? Está preocupado em fazer uma busca ativa para localizar os milhares de estudantes que estão abandonados e não têm acesso à educação, não tem meio de comunicação, não pode ir para a escola porque a escola não tem segurança sanitária, porque não tem política pública nesse sentido. E aí, no meio desse contexto, nesse absurdo que a gente está enfrentando, a gente tem que enfrentar o Dória com essa sanha dele querer ser reeleito, então ele está fazendo mais uma maquiagem na educação e ele vem querer discutir o PEI, implementar esse programa que é uma farsa de educação integral nesse contexto da pandemia. Então, é muito grave, eu quero fazer um apelo à Defensoria Pública, ao Ministério Público, que atuem, eu sei que atuam bastante, mas que a gente precisa fazer uma força-tarefa no sentido de salvaguardar o direito desses estudantes, sobretudo dos estudantes nas zonas mais vulneráveis e estudante trabalhador. Quer dizer, a gente vive uma grave crise econômica, milhares de estudantes foram empurrados para o trabalho informal, para os serviços domésticos de apoio à família, as famílias passando fome, milhares de pessoas passando fome no estado de São Paulo, e o governo quer, nesse contexto, fingir que está fazendo uma discussão sobre respeitando o princípio da gestão democrática. Então, não é verdade, não é possível reunir as famílias, não é possível falar com as famílias nesse contexto, porque a gente está numa pandemia. Então, eu quero fazer esse apelo, fazer esse pedido, pedir também aqui publicamente para que o deputado Carlos Gianazzi faça um projeto de lei, entre também com ações no Ministério Público, na Defensoria Pública, porque esses alunos que estão sendo penalizados com a implementação do PEI, serão mais de 800 mil alunos que serão obrigados a sair das suas escolas, nesse contexto de pandemia, precisam ser indenizados pelo Estado. Eles precisam, porque eles estão sendo discriminados com relação a esse programa. Então, queria deixar essa sugestão, que você fizesse esse projeto de lei, que garantisse uma indenização a todos esses alunos, sobretudo os alunos trabalhadores que estão perdendo o emprego, e também para que a gente possa, de alguma forma, responsabilizar esse governo criminoso que a gente tem hoje aqui. Então, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, professora Luciene, pelo seu relato, pela sua intervenção. Vou chamar, continuando ainda com o interior paulista. Pessoal, quero chamar aqui a professora Jamile, que é da Escola Estadual João Ribeiro, de Icém. Jamile. Olá, boa noite, deputado, boa noite a todos. Muito obrigada por esta oportunidade. E aqui em Icém não foi diferente do que os meus colegas já falaram, e parece que o Peter falou justamente tudo o que está acontecendo aqui. Aqui em Icém não houve consulta pública à comunidade, né? A direção da escola conseguiu, ano passado, cerca de 1.500 assinaturas durante as eleições, né, nos comícios. Então, assim, sem falar para a população o que era a PEI, eles só falam as coisas boas, né? Mas o que realmente nós temos aqui alunos trabalhadores que trabalham no contraturno, eles ficarão
desamparados, sem estudar, fora os alunos do noturno também, que perderam a oportunidade de concluírem o seu estudo, né? E terão que ir para outro lugar, né? A cidade mais próxima aqui ou é fronteira Minas Gerais ou Nova Granada, né? Então, e aí tem um outro detalhe. Para que esses alunos precisam pegar a rodovia se aqui em Icém tem uma escola? E detalhe, Icém é uma cidade de mais ou menos 7 mil habitantes, e a Escola João Ribeiro é a única escola do estado que tem ensino médio. Então, assim, não houve consulta à comunidade. Eu sou professora efetiva, né? Faz 15 anos que eu sou professora, e agora que eu consegui chegar aqui na minha cidade, porque eu estava em São Paulo, Ribeirão, e agora que eu consegui ser removida, e é a primeira vez que eu estou tendo enfrentamento, o Peter já é o 3º ano, né, Peter? E aí a gente passa por realmente ameaça, né, da direção, ameaça de pai, de aluno, e são situações bem constrangedoras, né? E assim, a comunidade não sabe, eu sou responsável de aluno, a gente não foi consultado em relação a essa PEI, né? Então, os pais não estão sabendo do que se trata isso, né? E a comunidade não sabe. Outra coisa, houve manipulação na ata do conselho. A direção chamou cada um dos membros do conselho lá na sala dela, né, para falar se queria ou não aderir à PEI. Eu sei que alguns professores foram contra, e eu tenho uma cópia da ata, né, que diz que no dia 9 de outubro foi reunido lá na sala de vídeo com todos os membros e todos, por unanimidade, aderiram à PEI. Então, quer dizer, foi um documento forjado. Como que o governo fala de uma gestão democrática se na adesão à PEI tem um documento forjado? Isso nunca aconteceu, nunca houve essa reunião presencial lá na escola, sabe? E assim, eu estou lutando contra, porque se a comunidade quisesse essa PEI aqui, né, se fosse legal, fora que, como cidade é pequena, a maioria dos nossos professores, eles acumulam com o município, e eles vão perder, porque na PEI, o professor não pode acumular cargo, né? Eles falam que a gente vai ganhar 75% a mais. Esse 75% a mais, eu não acredito. Sinceramente, eu não acredito. Fora que não é no salário, né? Não é incorporado no salário. Então, mais ou menos 16 professores vão perder o emprego. Fora os alunos que vão ficar, né, sem aula, terão que ir para outro município, né? E a comunidade que não foi ouvida. Então, eu peço, deputado, Ministério Público, por favor, nos ajude, não permita que a nossa escola João Ribeiro da Silveira seja PEI. Muito obrigada. Obrigado, Jamile. Nós estamos chegando já aqui perto da capital. Calma, pessoal, a capital vai falar. Nós estamos agora entrando aqui no ABC Paulista. Estou vendo aqui o Aldo. Aldo, vamos chamar primeiro a professora Vivian, né, representando a Escola Estadual Missu. Vivian. Oi, boa noite. Meu nome é Vivian, sou da Escola Missu, aqui de São Bernardo do Campo. Bom, a nossa escola não foi convidada, porque nós não estávamos na lista, mas recebemos uma grata, ou não tão grata, surpresa, num dia de reunião que o diretor colocou que estávamos no processo para implementação da PEI. Logo, nesse mesmo dia, 2 alunos estavam presentes na reunião, e os 2 alunos já, logo de cara, falaram que era impossível, né, que não tinha cabimento na nossa escola se tornar PEI. Porque não é o perfil para a nossa comunidade. Nossa escola é uma escola de comunidade periférica. A PEI lá de 2 turnos, os alunos do ensino médio entrariam às 2h15 da tarde e sairiam às 9h15 da noite. Os nossos jovens, como completando o que a colega Luciene falou um pouco antes, os nossos alunos do ensino médio, muitos deles são arrimo de família. Eles trabalham no informal, eles trabalham como jovem aprendiz. Nós temos muito que aqui em São Bernardo nós temos o CAMP, né, que direciona o primeiro emprego desses alunos.
Então, a maioria dos nossos jovens do ensino médio já estão em cursos e trabalhando. Se a FEI for implantada na nossa escola, fosse implantada na nossa escola, eles teriam que sair da escola da sua comunidade e estudar longe. Quando os próprios alunos colocou isso, a resposta que nós tivemos do diretor é que quem não estivesse contente podia trocar de escola. Só que eu acho que ele se esquece que o objeto, né, mais importante, o foco importante da educação é o aluno, né? A gente tem que olhar para o aluno, o que é viável, o que é benéfico para o aluno, e fazer esse aluno sair de sua comunidade, que a escola é da comunidade, não são dos professores, não é da direção, é da comunidade. Fazer com que esse jovem saia da sua comunidade e tenha que estudar numa escola longe, de outra comunidade, por um programa que não traz nenhum benefício a esse jovem do ensino médio, porque não é um curso profissionalizante, não existe nada de diferente que vá aumentar o conhecimento dele nas áreas profissionalizantes ou mesmo para um vestibular, né? Então, nossa escola foi contra, logo do começo, muitos professores, estão nessa escola há 15 anos, a maioria dos professores foram contrários a implementação, e os alunos do ensino médio também. E aqui a gente sofre por vários motivos, principalmente porque nós estamos na terceira eleição para o Conselho de Escola. 2 das eleições do Conselho de Escola foi anulado por coisas erradas que aconteceram durante o processo. O primeiro conselho eleito foi anulado porque, no segmento pais, o diretor colocou 2 casais que não são nem da comunidade e nem filhos na escola eles tinham. Esses 2 casais, eles faziam parte de um grupo católico, né, que usa a escola aos finais de semana. Quando houve essa denúncia por parte dos alunos, e nós fomos atrás e aí acionamos o sindicato, conseguimos barrar, porque ia ser votado já, em menos de uma semana, sem ter tempo, como o professor, eu esqueci o nome do primeiro professor, desculpa, colocou sem tempo hábil para você esclarecer a comunidade, conversar com a comunidade e mostrar. Conseguimos barrar esse conselho, fomos para a comunidade de sábado e domingo, e a maioria das mães não tinham entendido nada o que era o processo, o que era essa PEI, elas diziam assim para a gente, é que ele fala difícil, a gente não consegue compreender o que ele fala, e como ele está falando e é o diretor, a gente acha que é bom. E aí nós marcamos uma assembleia, fizemos uma leitura de todo o projeto para essa comunidade. Então, nós, professores, aos finais de semana, porque nós fomos proibidos na escola de colocar nosso ponto no único dia que ele fez uma reunião no meio do período. O segundo conselho foi anulado por outras irregularidades em que, no segmento pais, de novo, não houve eleição, ele pediu para levantar a mão, alguns pais levantaram a mão, ele escolheu quem seriam os titulares e quem seriam os suplentes. E no segmento professores, foi o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Foi assim, foi de cair o queixo, né? Nós tivemos de tudo. Nós tivemos agressão de professoras que eram uma professora que era favorável ao processo PEI, né, a implementação, agressão a uma professora, e tanto agressão verbal, como cuspiu, sem massa, cuspiu na nossa professora, na professora Leopoldina, e o diretor e a vice-diretora se omitiram do fato, nada fizeram, só parou aquela agressão, porque eu e mais uma professora tiramos a professora agressora de perto, tentamos afastá-la para tentar acabar com aquilo, mas o diretor se omitiu, não colocou em ata, pediu uma reunião individual com a professora que foi agredida, e quando ela não quis, ele mandou ela procurar os direitos dela. Nesse mesmo dia da votação, nós não tínhamos lugar para votar, a urna, que era uma caixa de papelão, foi colocada no meio do pátio, com o diretor e a vice do lado, a gente não tinha onde fazer o voto, a gente não tinha uma lista de presença, foi entregue cédulas, assim, para os professores, e aí, quando foi fazer a contagem, os números não batiam, de votos com assinatura. Assinatura essa que só ocorreu
porque eu e outra professora nos recusamos a votar enquanto não houvesse a lista de presença, porque nem lista para assinar havia de presença. E aí foi, de novo, anulado esse conselho. Então, assim, e agora a gente sofre perseguição, né? Uma professora sofreu já assédio na terça-feira, a professora Adriana, que também é contrária ao PEI. Ele deu um documento orientador que ela assinasse, porque ela saiu da escola, ausentou da escola sem avisar. Fato mentiroso, porque ela tem o print da conversa que avisou a coordenadora. Eu estava com ela quando ela avisou a GOI, avisou as organizações que ela não iria ficar no período da tarde, porque ela ia tomar vacina, porque ela tinha conseguido marcar o horário para tomar a vacina. E aí ele quis que a professora assinasse um documento de orientação de que ela se ausentou sem avisá-lo, sendo que a professora foi tomar vacina, avisou e entregou o comprovante. Assediou um aluno, o nosso coordenador geral, que foi eleito do Grêmio, quando ele foi entregar a carta do Grêmio contrário ao projeto PEI, ele não quis protocolar e ainda ameaçou o aluno que ia encaminhar ele para o conselho tutelar. E ontem à noite eu fiquei assustadíssima quando eu cheguei, né, eu tinha um compromisso, cheguei, os alunos desesperados atrás de mim, que aí eu fui olhar, teve o que aconteceu, e aí eu fiquei sabendo que um grupo de alunos foi até a diretoria de ensino para conversar lá na diretoria de ensino, expor o que estava acontecendo na escola, e não foi recebido na diretoria de ensino. Pior, foram insultados na diretoria de ensino, não os quiseram ouvir, e o pior de tudo, uma das supervisoras pegou o nome desses alunos, e os alunos achando que ela iria ouvir, mas não ouviu, e repassou ao diretor o nome dos alunos que estavam presentes. E o que aconteceu, que menos de 10 minutos o diretor ligou na casa dos pais desses alunos, ameaçando mandar para o conselho tutelar e fazer boletim de ocorrência, que os pais iam perder a guarda dos meninos. Os pais estão desesperados, porque os pais tinham autorizado os filhos a irem sim na diretoria de ensino, não acompanharam, por quê? De novo, a nossa escola de periferia, os pais trabalham das 7 da manhã, às vezes até 9 horas da noite, né? E aí eles estão desesperados, não estão querendo ir para a escola com medo. As mães desses alunos não querem que os alunos voltem para a escola porque estão com medo que o diretor pode fazer. Então, assim, a nossa situação é gravíssima. O que a gente vê é isso, não só com os professores, agora com os alunos. Então, nós, professores que fomos contra o PEI, estamos sendo perseguidos a todo momento. A todo momento. E de novo, o que eu falei para a comunidade do mundo, se fosse favorável para os alunos, eu seria a primeira a assinar, mas não é para o perfil da nossa comunidade. O seu relato... Obrigada, e desculpa se eu perdi tempo. Ele exemplifica muito, né, esse processo de perseguição de setores da comunidade escolar que se colocam contra o projeto. Eu quero, olha, antes de chamar o Jorge, que também é aí do ABC, eu queria só passar para a Isabela, que ela vai ter que sair, Isabelle, né, que é mãe de aluno da Escola Estadual Luiz Gonzaga, mas antes, eu não sei se o doutor Daniel estava com problema também de horário, ele está numa outra agenda, ele deixou aqui um recado, não sei se ele está aqui ainda, se ele quiser falar, né, mas ele disse que vai sair, mas ele quer a cópia, ele solicitou a cópia da gravação, que a gente vai enviar a ele. E ele disse aqui que, olha, deixo também o agradecimento pela oportunidade de acesso ao debate e o compromisso de uma atuação rigorosa no acompanhamento das situações mencionadas e do processo de implantação do PEI. Então, ele vai agir também pelo SEDUC. A gente vai encaminhar todas as denúncias para o GEDUC aqui, tá bom? Não sei se ele está aqui ainda, se ele quer fazer uma saudação, acho que ele saiu, né? Pelo aplicativo eu não estou vendo mais aqui, eu não consigo localizar. Então, aqui eu quero passar, então, quem precisar sair, pessoal, pode sair. Quem já falou, né, logicamente, quem não falou tem que esperar para falar. Eu vou passar para a mãe de aluno da Escola Estadual Luiz Gonzaga, Isabelle. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade. E, assim, vou falar rapidinho, que eu preciso sair. Ano passado, nós pais fomos convocados para uma reunião do dia para a noite.
uma reunião online, né, tinha cerca de 300 pessoas participando, e como outras pessoas já falaram, né, foi falado o lado bom. Quando eu fiquei sabendo da reunião, eu fui pesquisar, né, porque eu sou daquelas, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E fui pesquisar e comecei a questionar a direção da escola Luiz Gonzaga, né, aqui no Jardim São Luís, na zona sul de São Paulo, e eles ficaram sem argumentos, porque não tem o que contestar, né, a escola Luiz Gonzaga, eu fiz uma continha aqui rapidinho, são cerca de 500 alunos por turno, né, tem 2 turnos, 1.000 alunos, cerca de 30 alunos por sala, a gente sabe que tem bem mais, a gente sabe que tem sala que tem até 45 alunos, então, onde no período de 8 horas, 9 horas, 1.000 alunos vão ficar, né, é uma escola que tem bastante crianças com deficiência visual, né, é o caso da minha filha, no caso, ela, no contraturno da escola, ela participa de outras atividades complementares que o governo não, questionei isso com a direção também, que o governo não vai suprir essa necessidade dela, então, no caso, eu teria que tirar ela de uma escola, que já é uma escola adaptada para as necessidades dela em meio turno, né, teria que tirar ela e trazer ela para uma escola que não tem adaptação nenhuma. Então, no caso da minha filha, já é total desvantagem, né, porque eu dou preferência para a instituição que cumpre o papel que o governo não cumpre, né, e aí vem uma série, né, aí não foi aprovada, né, quando os pais ficaram sabendo da exclusão, não foi aprovado, os pais votaram por unanimidade na reunião contra, só que esse ano o método foi diferente, né, esse ano teve cerca de 6 a 7 reuniões com 14 pais, cada reunião, eu participei de uma, dos 14 pais, ninguém sabia o que estava acontecendo, quando eles fizeram a reunião, eles falaram, mais uma vez, a parte boa, quando eu contestei, a direção da escola, os professores que estavam lá, mandavam todo momento eu calar a boca, eu ficar quieta, né, isso aconteceu dentro da reunião, teve uma mãe que ela até interviu e ela falou, deixa ela falar, porque ela está sabendo do que está acontecendo, a gente não está, né, e foi isso, né, e eu tenho um documento aqui, que somente 93 alunos aprovam a API, né, o questionário deles também levam a engano, porque no questionário não tem a pergunta, você, pai responsável, aceita a API na escola, sim ou não? Não tem isso no questionário. No questionário já tem direto a pergunta, se a escola se tornar API, você coloca o seu filho aonde? Aí vem lá as opções de escola, mas pelo documento aqui também, eu tenho até em PDF, se alguém quiser aí, tá? Pelo documento, não tem opção de escola na região que suporta esses alunos que não vão conseguir estudar. Então, total desvantagem, né? Esse projeto, periferia, do jeito que está sendo implantado e da forma que está sendo implantado. E por isso que eu sou contra, é óbvio que nós queremos, todos nós queremos, principalmente, né, mães e pais da periferia, nós queremos escola de período integral para os nossos filhos, mas nós queremos escola com estrutura física, né, escola com professores, né, no meu caso, que tenho a minha filha deficiente, com deficiência, uma escola que atenda às necessidades dela, o que não é o caso da escola Luiz Gonzaga, né, e é isso, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e eu tenho que sair da reunião. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Isabelle, que é mãe de aluno da Escola Estadual Luiz Gonzaga, né, e você levantou uma questão, essa escola PEI não atende os interesses e as necessidades de alunos com deficiência. Eu digo ainda mais que é uma escola racista, porque ela expulsa, já tem pesquisas da RIPU mostrando que ela expulsa os alunos negros, né, das escolas, porque ela vai fazendo uma seleção aos poucos, aí a gente vai depois debater isso.
Eu quero passar, então, para o Jorge, agora voltando ao ABC, para depois voltar para a capital de novo. Jorge, da Escola Estadual Wallace. Vamos só estabelecer, pessoal, agora, por conta do tempo, 3 minutos mesmo. Todo mundo seguir a risca aí os 3 minutos, tá bom? Wallace. Obrigado. Jorge. Tá joia. Obrigado pela oportunidade de poder relatar os problemas dessa tentativa de transformar a escola Wallace Cochrane, Simonsen, em escola PEI. Como foi relatado nas outras escolas, aconteceu exatamente o mesmo na nossa escola. Tá? Nós temos uma escola com 1.200 alunos e a proposta da direção é um turno só. Tá? Então, eu também me coloco na questão matemática. Como é que você vai colocar 1.000 alunos, 1.100 alunos, que seja, em um turno só? Né? A questão da eleição do conselho começou errada. Nós tínhamos um conselho eleito no começo do ano, que não interessava a direção, ela fez alteração na ata e elegeu um novo conselho, por conta dela mesma, a diretora da escola. Esse segundo conselho foi contestado pelo grupo de professores, que ficou sabendo que a escola ia virar PEI, quando a escola já estava inscrita e a diretora já tinha decidido que ia virar PEI. E aí os professores efetivos da escola ficaram sabendo. E nós cobramos a direção da escola, cobramos providências, pedimos ajuda para o Aldo, pedimos ajuda, e com essa pressão toda que fizemos, aí houve a chamada e uma nova eleição. Então, o terceiro conselho foi eleito. Feito isso, ela achou que esse conselho ia ser favorável ao que ela se interessava, né, que ele seria a votação a favor do PEI, e juntou forças lá, né, ela tentou colocar pais de alunos que votariam a favor, né, principalmente do ensino fundamental, e ela não foi feliz nessa votação. O resultado da votação foi 20 votos a favor contra a PEI e 11 votos a favor da PEI. Nós ganhamos de 20 a 11. Ela alegou na ata que houve uma consulta à comunidade escolar, que é uma consulta falsa, porque ela colocou que 60% da comunidade concordou que a escola virasse PEI, mas também não é verdade, porque ela fez uma consulta seletiva. Muitos pais e alunos dos anos do ensino médio não foram simplesmente consultados, não receberam o documento Forms para preencher. Então, isso aí não é relatado, ninguém conferiu esse resultado dessa consulta à comunidade. Tudo feito via internet, tudo controlado pela própria gestão da escola. E o resultado disso não foi anunciado em lugar nenhum. Então, nós suspeitamos que isso não seja verdadeiro. Mesmo a eleição do conselho, o resultado de 20 a 11, não foi divulgado, a direção da escola não divulgou. Então, a escola Wallace, através do grupo de professores, protocolou um protesto lá junto à DE e colocando lá a lista de alunos que são contra a API. Quase 800 alunos fizeram uma votação documentando, assinando, colocando um número, nome e RG, e nós encaminhamos esse documento à DE de São Bernardo do Campo, tentando que isso seja esclarecido. Nós não temos, assim, esse espaço para nós podemos falar, né, e denunciar essa tentativa aí, sem consulta, sem diálogo, de imposição da direção da escola. Então, ela quer prejudicar nossos alunos, ela quer prejudicar os professores, a gente está bem preocupado com essa questão da perseguição que já começou, tá? E isso aí não é legal. Então, a escola PEI é um processo ruim, eu vejo ele como um processo ruim, uma falsidade enorme do governo, oferecendo um abono, e a gente sabe que não é salário, é abono. E a hora que interessar para o governo, ele vai tirar isso aí e você vai ficar, como sempre, na mão. Ele deixa a comunidade na mão, ele deixa os professores, os profissionais na mão. Então, não é confiável e a gente gostaria que fosse, porque trabalhar na educação requer um envolvimento emocional. Nós temos que nos envolver emocionalmente, querendo o melhor para os nossos alunos.
É quase como se fossem nossos filhos. E isso pesa muito. É muito importante esse envolvimento do professor. O professor não pode ser maltratado e ver o seu aluno também ser expulso da escola, e porque o cara quer um plano agora. Por que ele não melhora a escola como um todo, a educação como um todo? Não, tem que ser sempre no plano que ele quer, prejudicando toda essa comunidade, tá? Então, era isso que eu queria dizer, que nós estamos denunciando que foi todo um processo fraudulento, como a gente vê que é modus operandi aí, que estão sendo aplicados em todas as escolas. Obrigado, Jorge. Professor Jorge, eu quero, encerrando o bloco do ABCD aqui, eu vou passar para o Aldo também, 3 minutos, só agora pedir rigor no tempo, pessoal, por conta do nosso tempo também aqui na TV Aleste. Professor Aldo Santos. Ok, muito obrigado, Janaz, quero parabenizá-lo por essa importante audiência pública, quero saudá-lo da mesma forma que quero saudar o vereador Celso Janazzi e também os representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público nessa atividade, bem como pais, alunos e professores aqui neste importante debate. Primeiro, dizer que esse debate da escola do PEI é um engodo, isso é uma enganação. E quando nós falamos que é uma enganação, nós não estamos falando em bases sem fundamento nenhum. Nós estamos falando a partir de pesquisa feita por representantes da Universidade Federal do ABC, da UFSCar, da Unicamp, da Unifesp, da USP, que é a REPU, que é a Rede de Escola Pública e Universidade. Portanto, nós estamos falando a partir de pesquisa científica. Esse pessoal que aí está, eles falam a partir dos interesses e no ar condicionado, tranquilo, sem levar em conta os anseios e as dificuldades da comunidade. Então, primeiro, é um grande engodo, é uma grande farsa, que eu tenho profundo acordo com esse estudo feito pelos companheiros que são esses doutores aqui da pesquisa e que, portanto, temos afinidades objetivas em relação a isso. Segundo ponto, eu queria dizer o seguinte, na verdade, é uma desconstrução de uma luta que os professorados do Estado de São Paulo com os alunos fizemos no final da década de 70 e década de 80, nós fizemos um amplo debate para a capilaridade e a escola pública chegar o mais perto possível das casas dos nossos estudantes, dos nossos analfabetos. E eles agora desmontam isso, criam uma escola, um centro de excelência, entre aspas, porque nós somos contra essa questão do ensino integral, nós defendemos a educação integral. É outro debate que nós vamos ter que fazer oportunamente. E que, portanto, nós entendemos que aí você tem uma política de exclusão dos alunos, de exclusão da periferia, da diminuição do número de alunos e professores da escola e que, portanto, não leva absolutamente a nenhuma melhora na educação. E o que é mais grave? O que é mais grave é que nós temos, Janaz, aqui no Estado de São Paulo, nós vamos denunciar, nós temos a política do partido único, que é o partido do PSDB. Por que isso? Porque eles tentam, de todas as formas, amordaçar, perseguir e direcionar os conselhos de escolas para que os conselhos de escola aprovem aquilo do jeito que eles querem. Primeiro. Segundo, eles também tentam amordaçar e agora estão fazendo os centros cívicos e não o Grêmio Livre Estudantil, aliciando os alunos, inclusive institucionalmente, elegendo os grêmios para ser, digamos assim, o anteparo para defender a instituição e a direção. E na hora que o Grêmio ousa exercer o protagonismo, ele já fala, esse Grêmio não presta, vamos ter que eleger um novo Grêmio, como aconteceu na Escola Mizu, como está acontecendo na Escola Wallace, como está acontecendo em dezenas de escolas aqui no Estado de São Paulo. Então, é a gestão de partido único do PSDB. Nós somos contra isso, nós vamos combater e nós vamos derrotar esse pessoal. E, por último, eu queria chamar a atenção também. Há uma manobra descarada nesse projeto. Qual que é a manobra? É a seguinte, você tem um percentual de verba
para a educação no Estado de São Paulo, inclusive para pagamento de funcionários. O que acontece? Ele tira parte desse dinheiro para pagar parte dos funcionários, que são exatamente os funcionários que vão para a Escola PEI, com ditos 75%, e cadê a isonomia salarial para todos os trabalhadores que são de uma única rede no Estado de São Paulo? Isso é uma manobra descarada para não dividir com toda a categoria aquilo que eles tiram para poder fazer política partidária, que, na nossa opinião, não vai acrescentar absolutamente nada. Portanto, as pessoas, para concluir, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, fiquem atentos. O governo não é o nosso aliado na educação do Estado de São Paulo. É mais de 20 anos de destruição da educação. É mais de 20 anos e o verdadeiro bombardeio. Qual que é o bombardeio? O confisco salarial dos aposentados de 12% a 16%. Isso é um roubo do governo do Estado. O aposentado pagou a sua aposentadoria e o pensionista também. E não teria, e o Janazzi tem o PDL 22 que está nessa linha para poder revogar isso. Eles também estão enfiando goela abaixo a questão dos readaptados, que também não fala que os readaptados serão prejudicados com essa mudança. Eles estão tentando enfiar agora um novo ensino médio, que é outra forma de pegar as áreas de humanas e prejudicar ainda mais, tirando sociologia, diminuindo sociologia e filosofia, e, portanto, é um crime. Além disso, eles querem enfiar a escola cívico-militar. Olha, sinceramente, é uma tragédia a educação do Estado de São Paulo. Esse secretário, o Rossielli, deveria ser demitido a bem do serviço público. Esse cara é pau-mandado e está destruindo a escola pública que nós construímos com muita luta, com muita greve, com muito protesto e muita resistência no Estado de São Paulo. Um abraço a todos e coragem, porque nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigado, professor Aldo Santos. Eu vou agora entrar na capital. Vamos chamar agora um aluno, o Guilherme, que é aluno da Escola Estadual Vicente de Poraço. Estou acompanhando a luta de vocês. Gente, 2019 eles tentaram, houve resistência, 2020, e agora estão passando o rolo compressor lá em plena pandemia. Vou passar aqui, então, para o Guilherme. Cadê o Guilherme? Está aqui. Oi, estou aqui. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer a minha oportunidade para poder ressaltar umas coisas que aconteceram na escola. Tem acontecido há muito tempo que o Conselho aprovou a APEI de forma fraudulenta e foi uma reunião, assim, completamente tendenciosa, porque a escola não tem nenhuma estrutura para receber o projeto. Primeiro porque eles não têm a capacidade de dar suporte para a gente do ensino médio. Eles, por exemplo, eles expulsaram, no caso a reunião que aprovou a APEI, aconteceu no dia 28. Durante essa reunião, tiveram diversos alunos que foram expulsos, silenciados, e não tiveram direito de expor suas opiniões. Primeiro que, para a gente conseguir entrar nessa reunião, que foi completamente forjada pela direção incompetente da escola, o link foi vazado por terceiros, por alunos que participam do próprio conselho da escola. E, inclusive, o conselho foi formado de forma fraudulenta, porque eles não fizeram votação para nenhum aluno, nenhum responsável. Eles convidaram pessoas que são próximas a eles, que são favoráveis aos projetos que eles propõem, para poder votar a favor da APEI. E graças a alguma pessoa, de algum terceiro que vazou o link, a gente conseguiu entrar, porque senão por eles teriam aprovado a APEI e a gente não ficaria nem sabendo. E assim, quando a gente começou a entrar, os alunos começaram a expor artigos de opinião de turmas da escola que foram desfavoráveis, e em seguida eles foram multando os alunos, expulsando os alunos, porque eles achavam que só o que eles falavam era o certo. Inclusive, fomos xingados durante essa reunião também. Foi um completo desserviço, eles agiram de forma completamente dissimulada. A gente teve que ouvir de um membro do conselho que a gente tinha se lascado. Desculpa a palavra. Mas foi uma forma, assim, completamente humilhante. A gente não teve direito
de expressar. Inclusive, aconteceu uma coisa que nossa colega Jamílio falou, acho que é ela, se eu estiver enganado, me corrijam, por favor, que não houve comunicação da escola, também da direção da escola, com os pais. Entramos em contato com vários alunos de outras turmas também para poder conferir se era verdade, e realmente eles não tiveram acesso à informação, a escola não avisou, eles simplesmente forjaram a reunião, que era para somente eles terem participado, e não avisou os pais. Mas, no geral, é isso. É um projeto completamente desigual, excludente, desculpa, porque isso visa excluir muitos alunos e, inclusive, escolas da nossa própria região estão completamente superlotadas, porque logo quando ficaram sabendo da aprovação da PEI no Vicente, já começaram a procurar vagas em outras escolas. E os alunos do Vicente Leporassi estão superlotando outras escolas, porque simplesmente não tem condição de estudar no Vicente Leporassi, porque trabalham, porque estudam à tarde, fazem outras coisas, obrigações de casa, e a escola simplesmente não quer entender. E isso tudo faz a gente pensar. Se nesse momento pandêmico a escola já não está fornecendo o suporte suficiente necessário no modo EAD, que a gente precisa para poder realizar as atividades, imagina em ensino integral. Então a gente precisa pensar no que realmente vai beneficiar e o que vai desfavorecer os alunos, porque eles realmente não dão suporte, não prestam suporte. Tem aluno na minha sala, inclusive, fala por mim, Guilherme, da minha sala, que até hoje não teve acesso do centro de mídias resolvido, porque a direção não tem a responsabilidade de resolver. Os grupos da escola são completamente fechados para a direção. Eles não deixam a gente falar, não deixam a gente tirar dúvidas, e quando a gente chama eles no privado, por meio dos grupos, eles não respondem ou bloqueiam a gente. Então é isso, a escola não tem nenhuma estrutura, tanto da gestão quanto estrutura física mesmo, porque eu vou usar um exemplo de um professor aqui, que ele teve que usar o Wi-Fi da escola para realizar uma pesquisa, e quando ele foi acessar o Wi-Fi da escola, ele simplesmente não conseguiu entrar, porque o Wi-Fi da escola não estava funcionando. E assim, a turma ficou desfalcada, porque não conseguiu realizar a pesquisa. Então daí a gente já consegue ver muita coisa da incompetência da escola, tanto na gestão quanto na estrutura física. E é isso. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Não quero me prolongar. É só para mostrar mesmo o quanto a escola do Vicente Leporassi está defasada e quanto a gestão quer prejudicar os alunos mesmo. Obrigado. Muito obrigado, Guilherme, que é aluno da escola Vicente Leporassi. Vou passar, então, agora para o Marcelo. Marcelo, que é da escola João Ernesto Fagin, né? Lá da SU1. Exato. Ô, Marcelo, tem outras pessoas também, não sei se vai dar tempo delas falarem da sua escola, mas você está representando a escola, tá bom? Exato, agradeço. Primeiro, eu quero convidar vocês de novo, sobretudo o Carlos, o Celso, né? E os membros do Judiciário estão aqui para visitarmos, tá? Para vocês chegarem à conclusão do que eu vou falar agora, que parece que eu vou estar mentindo, né? Primeira coisa, o processo de formação de PEI é enviesado. E se você submeter isso a uma auditoria séria, isso não dura 5 minutos, né? Eles têm o controle da rede social, eles convocam quem eles querem, né? Não é um processo amplo e ventilado. No caso do João Ernesto Fagin, é o 2º ano que nós estamos enfrentando isso. Em 2015, tentaram nos fechar, né? Não conseguiram. Passaram esses anos, agora eles têm uma fórmula mágica, né? Que vai salvar a escola, que é a escola de tempo integral. Eu vou convidar vocês para conhecerem o Fagin, diretoria SU1, tá? Vila Clara. Nós não temos sala de informática decente, nós não temos uma sala de leitura, aquilo não é sala de leitura, né? Nós não temos um laboratório de ciência. Convido os senhores e senhoras a tomarem 2 copos d'água na escola e me falarem o que vai acontecer com vocês 2 dias depois, né? Que a água nem a água é potável. Se vocês olharem a escola por fora, é uma impressão, não temos vidro. A maior parte das salas é assim, não tem vidro, os vidros estão quebrados. O que eles fizeram esse ano?
sabendo já do P da tentativa do ano passado, vão tentar esse ano, passaram uma tinta lá na escola, colocaram um ventiladorzinho chinês, sabe, aqueles mais baratos, no fundo da sala, colocaram um quadro branco, e é o novo fetiche, né? Agora, a grande revolução da educação vai ser agora, com o tempo integral deles. Mas é um programa, ele não vai assistir os jovens dali, entendeu? Aquilo não vai virar um depósito, já é. Eu não vou negar para vocês que é um depósito aquilo, né? Vai, no máximo, comer aquela comidinha enlatada do Estado, você passa 4, 5 horas ali, né? E depois você vai embora. Agora você vai fazer isso durante 8, 9 horas. Do ponto de vista da gestão, ali naquela escola, é uma gestão que você percebe que ela está ali justamente para aprovar o PEI, né? Hoje você tem, dentro da escolha dos diretores, são critérios que não são necessariamente de concurso público, né? Você faz uma entrevista com a dirigente de ensino. Então, parece que a pessoa que está ali agora, ela veio com essa missão de fazer PEI na escola. Então, é aquela coisa de cooptação, você traz fulano para ser a favor de você. Se você for contrário, você não participa, né? E há meios de exclusão disso, né? Inclusive, não comunicar as pessoas em tempo de pandemia. Então, não há um processo amplo, consultivo. E a escola, eu convido, eu estou repetindo para vocês, não tem condições de ter 9 horas de aula. É cruel fazer isso, eu tenho repetido isso há meu segundo ano. É cruel você deixar jovens ali naquela escola que não tem nem água potável, grosso modo, né? Hoje eu fico chocado vendo aqui o grupo, porque todo mundo está falando a mesma coisa. É um processo enviesado, né, autoritário, né, sem qualquer compromisso pedagógico, né? Na minha opinião, isso tem compromisso com as eleições de 2022, né? Sem tomar coloração política, isso tem um compromisso com a eleição de 2022, é uma vitrine, né? É uma vitrine. Só que a Escola P, ela não está respondendo socialmente. Além dela ser excludente, concordo com o deputado acabou de falar, ela não é só excludente, ela é cruel nesse sentido. Se vocês forem numa escola como João Ernesto Fagim, em hipótese alguma, aquilo poderia receber alunos durante 9 horas. Só que o burocrata, o bipolar, dentro da Secretaria de Educação, que queria nos fechar em 2015, agora ele vem com essa fórmula mágica para nos salvar. E eu fico horrorizado que nós não vivemos numa democracia plena, porque não houve um processo consultivo amplo, esclarecendo as pessoas. Eles vêm com promessas. Eles tiveram a cara de pau de fazer uma promessa assim, olha, se vocês aderirem ao PEI ano que vem, a escola vai receber tantos para melhorar. Sabe, é uma promessa, é um messianismo, né? Mas nada, não adianta, a escola continua do mesmo jeito. Eu renovo o convite de visitação de vocês, sobretudo os membros do Legislativo Paulista, o deputado, o vereador Celso e os membros do Judiciário, para vocês irem oficialmente nos visitar. E já chegarem à conclusão, levem a máquina fotográfica, e aí vocês falam para nós, se tem condições daquela escola virar PEI, por exemplo, não só o Fagim, como outras que eles estão delimitando aqui. Essa é a minha fala, as pessoas que eu trouxe aqui, que são da comunidade, tiveram que sair porque são trabalhadores, né? Então, as pessoas trabalhadoras têm compromisso, eles infelizmente não poderiam ficar aqui, mas deixaram a mensagem no fórum. Obrigado, Marcelo. É grave a situação da sua escola, eu recebi umas fotos, estive lá, não consegui entrar, estava chovendo, enfim, a escola já estava fechada, mas eu vi as fotos e fiquei chocado. É uma escola que não pode ser nem uma escola normal, né? Imagine, ela não tem a mesma condição de ser PEI. Enfim, quero chamar então agora, olha, tem a Luci Ferreira, a Luci está aqui, a Luci, depois o Altair. Luci, cadê a Luci, gente? Oi. Cadê você? Estou aqui. Ah, tá, Luci, fala só o nome da sua escola. Então, boa noite a todas e todos. Eu sou professora Luci, dou aula na Escola Estadual Júlia Della Casa Paula, da SUUM, né? E lá o processo não é diferente do que foi dito aqui, né? Nós passamos por isso o ano passado nós conseguimos barrar, este ano nós estamos na luta. Hoje eu não posso dizer, né, ninguém da escola pode dizer que será integral o ano que vem ou não. E aí, por quê? Porque o processo está todo camuflado, né? Então, primeiro, nós ficamos sabendo que a escola havia sido indicada por meio das redes sociais, né? Ficamos sabendo também que haveria uma reunião com os pais também por meio das redes sociais. Ou seja, a direção não nos comunicou nada.
e não nos permitiu participar da reunião, né? Nós estávamos afastados por conta de uma suspeita de Covid, que depois não se confirmou também, né? E, assim, depois de tudo isso, aí ela chamou a gente para uma reunião no dia 20 de maio. Nós não pudemos levar nenhum convidado de fora da escola para falar contra. Ela levou convidados, uma supervisora, né, e um professor de uma escola PEI, mas nós não pudemos levar, né? Então, assim, a gente fez o debate, fez o contraponto, e ao final desta reunião, houve uma votação que a gente também não sabia que ia acontecer, né? Estavam presentes todos os segmentos da escola, mas, para a surpresa da direção, nós barramos, né? Quer dizer, nós ganhamos a votação, por 21 votos a 17. Só que ela veio com o argumento de que os pais teriam maior peso no voto, e ela abriu uma consulta pública nesse mesmo dia, na página do Facebook da escola. Ou seja, né? E o curioso dessa página é que no texto está escrito assim: a SEDUC é quem vai escolher os alunos que vão ficar na escola. A SEDUC, está escrito isso, né? Nós temos tudo escrito. Então, e assim como ela disse para nós que quem vai definir se a escola vai ser PEI ou não é a própria SEDUC. Ela disse que encaminhou os dois pontos de vista, e que a SEDUC é que vai decidir, que ela não tem nada a ver com isso, né? Nós interrogamos, nós entramos com requerimentos, estamos na luta, né, para barrar esse processo lá. E a gente precisa mesmo do apoio do Ministério Público, da Defensoria Pública. Os alunos não estão sabendo direito, né, desse processo. Então, como está acontecendo aí. Então, a gente tem que barrar isso mesmo. Alguém tem que fazer alguma coisa, porque a gente faz o enfrentamento na escola, mas acaba sendo insuficiente, muitas vezes, né? Então, é esse o recado da escola, é isso que aconteceu lá. Nós estamos na luta. O Júlia, parece que tudo que querem fazer vão para lá, né? Mas a gente vai resistir, e a gente também quer que as pessoas visitem mesmo a escola, vamos até lá e vamos pressionar, né? A gente vai entrar com outras ações, porque não dá para aceitar esse processo. Escola PEI é exclusão dos nossos alunos, não podemos aceitar isso. Obrigada pela oportunidade, boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Luci. Nós já estamos partindo para o encerramento da nossa audiência pública. Acho que a gente está com o professor Altair, né, que é da Escola Estadual Manuela Lacerda, que vai falar 3 minutos. E não sei se alguma escola ficou sem falar ainda, né? Eu sei alguma escola que não falou, só para eu fazer aqui a checagem para a gente partir para os encaminhamentos finais. Vou passar a palavra já para o defensor público, Daniel Seco. Acho que todo mundo já falou, né? Então, vou passar para o Altair. Altair, 3 minutos. Libera o microfone do Altair, que a gente não está ouvindo a voz dele. Libera o microfone, Altair. Opa, cadê o microfone? A gente não ouve o Altair. Opa. O que houve aqui? Vixe. Nossa, o Altair. O que houve aqui, gente, no sistema? Meu Deus, está acertando. Entrou um hacker aqui no nosso aplicativo. Será que foi o hacker? O navegador está... Ixi, Maria. Calma aí, gente. Aconteceu alguma coisa aqui com... Voltou, normal? Alguém está compartilhando a tela. Quem está compartilhando? Então, estamos tentando ver quem que está compartilhando essa tela. Não, pessoal, não pode compartilhar, senão dá interferência aqui. O Altair está com problema, né? Para falar? Altair, você me ouve? Você pode falar ainda. Opa, voltou aqui. Voltamos, isso. Altair, calma aí, Altair. Cadê você? O Altair está com problema, não é isso?
Tem ainda, então, olha, a Maria Aparecida. Qual a sua escola, Maria Aparecida? Maria Aparecida e a Giovana, que é mãe de aluno, lá do Gonzaga. Luiz Gonzaga. Ela está aqui também? Só para a gente já partir para o encerramento. Boa noite. Giovana, tá. Boa noite, Giovana. Boa noite. Gente, desculpa que eu estou trabalhando, viu? Vou falar rapidinho aqui. Eu sou mãe do aluno Cauã Souza, né, do Colégio Luiz Gonzaga Pinto e Silva. Meu filho, ele é deficiente visual, né? Eu fiquei por 5 anos procurando um colégio para o Cauã, e foi muito difícil, não achei, né? Em São Paulo, não tem, né? É muito escasso, não sei, no centro da cidade, que era onde eu levava. Enfim, consegui essa escola que tem esse apoio para deficiente visual, né? Lá tem uma sala de apoio, eles têm braille 2 vezes por semana, e com a APEI, né? Quando veio a APEI, a gente se assustou muito, porque a gente pensa a gente ficou pensando o que seria dos alunos deficiente visual, e a escola não responde. Né? Faço parte do conselho, a gente teve a reunião de conselho, e eles não conseguiram responder para a gente, né? Eles falaram a parte boa, né? E no final eles não responderam para a gente o que seriam dos alunos deficiente visual. O que a gente vê é que não tem encaixe, né? Não será possível um encaixe para eles. Aonde que vai ficar a sala de recurso? Né? Se a sala de recurso vai continuar, tanto que a professora Célia, que é a professora efetiva da escola de Braille, ela também não sabe o que vai acontecer com ela não sabe o que vai ser dela e dos alunos. Né? Então, essa é a nossa preocupação. Então, eu gostaria muito, né, que vocês ajudassem a gente, que os nossos filhos não ficassem desamparados, porque se caso isso aconteça, eu vou fazer o quê? Né? O que nós vamos fazer com os nossos filhos? É a única escola na região que acolhe os deficientes visual. Então, gente, é isso. Boa noite. Obrigado, Giovana, pela sua intervenção. Giovana, que é mãe de aluno, é importante a participação das mães e de um aluno com deficiência. Então, é o que eu disse, essa escola é altamente excludente, não só do ponto de vista numérico, mas os estudos da REPU, as notas técnicas da REPU mostram claramente, ali com números, que é um projeto excludente também, do ponto de vista das crianças com deficiência, e é uma escola racista, esse projeto, porque na pesquisa feita já com as escolas que têm PEI, você tem a diminuição do número de matrículas de alunos negros, de alunos afrodescendentes. Tá? Tem mais alguém? Altair, você conseguiu liberar o seu microfone? Altair? A gente está terminando já, gente, os últimos momentos aqui da nossa... Quero falar. Então, o Altair não conseguiu liberar. Vamos lá, tem a Maria Aparecida, que é mãe de aluno também. Maria Aparecida, qual a escola? Amador Catarino. Fica onde? Fica aqui no Parque Esmeralda, Parque Esmeralda, Campo Limpo. Campo Limpo. Pode falar, a palavra é sua, 3 minutos, Maria Aparecida. Então, além de eu ser mãe, eu sou aluna, eu sou a diretora do conselho. Então, como já foi a nossa colega aí falou, não sabe o que fazer. Então, eu como pessoa, como aluno, como mãe, eu gostaria que essa eliminada de todas as escolas fosse derrubada. Eu fui na reunião da minha filha, que eu fui chamada, porém, a dona diretora Vânia da escola a minha filha falou que não quer fazer isso, que eu não aprovei. Ela pediu para mim procurar outra escola fora da minha região, no caso, Taboão da Serra. Eu moro no Campo Limpo, agora por causa desse negócio de AP, vou ter que tirar minha filha, que eu moro quase dentro da escola, para outra cidade. Isso não está certo. Isso vai virar uma bagunça, aliás, já está virando bagunça, como a mãe aí falou. E nossos professores, nós como os alunos, ficamos aonde? Então, eu peço a todos mesmo, para nós se unir nessa luta e derrubar esse negócio de PEI, porque não dá certo. Vai ficar, eu tenho mãe que assinou enganada, eu tenho ex-amiga, muita gente que isso aí só ilusão, não funciona. Obrigado, e Maria. Principalmente uma coisa que eu vou dizer, a diretora ela não recebe
os pais, nenhum dos pais não conhece ela. E eu queria mesmo saber como é que vai ficar a nossa situação, como pai, como os alunos, porque a escola não pode virar API, não pode. Muito obrigado, Maria Aparecida. O seu relato é importante, que mostra um caso exemplar do que está acontecendo, né? O seu filho vai ter que sair de uma cidade para outra, do Campo Limpo para Taboão da Serra, né? Isso é grave, isso vem acontecendo em várias cidades e dentro da própria cidade de São Paulo, né? Altair já liberou o microfone. Isso porque... Oi, diga, Maria Aparecida. Só porque eu falei que eu não ia assinar. Eu falei, eu não apoio, então eu não vou assinar. Simplesmente a dona Vânia virou para mim, a pessoa, e falou, se você não assina, a sua filha não vai ter a vaga aqui na escola, a senhora procura outra, que no caso seria do Taboão da Serra, porque todas as escolas da região de Campo Limpo já foi API aprovado. Eu falei, isso eu não aceito, então eu vou entrar com o processo. Ótimo, é isso mesmo. Altair, professor... Ele está tentando lá, acho que tem algum problema no computador dele, ou no celular do Altair. Eu vou passar, então, para o vereador Celso Janazzi fazer as suas considerações, depois para o nosso defensor público, doutor Daniel Seco. Celso, representando a Câmara Municipal, ele é da Comissão de Educação e também vem demonstrando uma grande preocupação e denunciando o impacto na rede municipal de ensino, como fez a professora Luciane. É muito importante que os vereadores de outras cidades e prefeitos também se engajem nessa luta, porque todos os sistemas municipais de ensino serão afetados negativamente pela introdução da PEI, porque esses sistemas não conseguirão matricular os seus alunos, porque haverá o fechamento de escolas estaduais. Boa noite, deputado Carlos Janazzi, boa noite a todas e todos que estão aqui, educadores, alunos, os educandos, cumprimentar também o doutor Daniel Seco, da Defensoria Pública, que está aqui presente, cumprimentar também do doutor Daniel Serra Azul, do Ministério Público, que esteve aqui presente, e parabenizar o deputado Carlos Janazzi por colocar esse tema, mais uma vez, em discussão na Assembleia Legislativa, um tema de grande importância. Eu estou na Câmara Municipal, como membro titular da Comissão de Educação aqui da Câmara Municipal, e a gente tem debatido isso, os impactos desse programa da PEI aqui no município de São Paulo, com o fechamento das escolas, principalmente no turno noturno, né, que onde as pessoas que trabalham precisam dessa escola. Então, eu ouvi muitas das falas aqui, quase a totalidade das falas, as falas vão no mesmo sentido, de um programa, de uma escola excludente, né? Exclui a grande maioria dos nossos alunos, precariza a educação, como a gente sabe que vai precarizar, e não tem como não haver a superlotação das salas de outras escolas da região, e relatos de que alunos terão que andar 12, 15 quilômetros distante de sua casa por conta dessa mentira, na verdade, esse engodo que essa enganação, como diz o professor Aldo, que é esse programa de PEI, né? Então, nós estamos preocupados aqui também com a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, o impacto que terá para essas pessoas que não terão as escolas, né, no período noturno para estudar também. Então, a PEI, só para ser bem breve, porque a gente quer ouvir também o doutor Daniel Seco, é que a PEI, na verdade, ela fere um direito constitucional, que é o direito ao acesso à educação de todas e todos, e isso é inadmissível que a gente não consiga brecar com essa movimentação, com essa mobilização social, e aqui falaram pessoas que estão vivendo a realidade, é unânime a reclamação, os comentários, e todos os depoimentos são unânimes de dizer que é um projeto midiático, malfadado e excludente aqui do governo do Estado. Então, a gente é contra esse programa, e aqui na Câmara Municipal a gente está fazendo debate também para colocar os vereadores para discutir a PEI também, os impactos que trará aqui na cidade de São Paulo também dessa implantação. Então, estamos aqui acompanhando, através da Câmara Municipal, colocando também a Câmara Municipal nessa luta com vocês contra esse programa excludente.
vereador Celso Gianazzi colocou muito bem. Olha, a grande preocupação hoje, aqui em São Paulo, é a seguinte: nós temos EJA no ensino fundamental, o aluno termina o curso noturno de EJA, o 9º ano, e ele tem a expectativa de fazer a matrícula no EJA do ensino médio. Ele procura as escolas do ensino médio. Porém, com a implantação do PEI, ele vai ter mais dificuldades. Ele não vai ter a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos no ensino médio, porque aquela escola do bairro virou PEI, e escola PEI não tem curso noturno. Olha só, isso é grave, né? É uma das graves denúncias feitas contra esse projeto. Por isso que eu falo que as redes municipais todas serão afetadas por esse projeto. Eu vou passar, então, agora a palavra para o doutor Daniel Seco, defensor público, e agradecer muito a sua presença, por ter ficado até o final, ouvindo aqui os relatos das várias escolas e comunidades escolares. Doutor Daniel. Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer ao deputado Gianazzi pelo convite, pela oportunidade da gente poder participar, ouvir todo mundo. Agradecer e parabenizar também todos e todas que puderam falar, trazer o relato, trazer informações sobre esse projeto. Para a gente isso é muito importante, poder ouvir, poder receber esses relatos, para que a gente entenda a real dimensão do que está acontecendo. Então, isso é fundamental. Acho que, como o deputado mencionou, né, para nós esse tema é importantíssimo na educação. Então, como o deputado lembrou, a gente atuou nas reorganizações, né, estadual e municipal, ajuizando ações civis públicas. A gente atuou na defesa dos alunos também, que foram perseguidos, que estavam nos protestos, nas ocupações. Mais recentemente, a gente ajuizou, inclusive, uma ação civil pública durante a pandemia, já pleiteando alimentação escolar para todos os alunos, né? Infelizmente, a gente ganhou a liminar em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça cassou essa liminar. E, enfim, então foi muito importante para a gente, para mim e para a Defensoria poder ouvir a todos e todos os relatos. Isso trouxe a dimensão da gravidade, né, dessa situação. O que eu me comprometo aqui é que nós vamos estudar esse tema com muito rigor também, com muito cuidado. Para a gente, a exclusão de alunos, principalmente os mais vulneráveis, é inadmissível. Então, como vários exemplos, né, foram trazidos aqui de alunos que têm que trabalhar, alunos do EJA, alunos com deficiência, acho que tudo isso são temas muito relevantes para que a gente estude isso com cuidado. Também já deixo aqui consignado que vamos atuar em diálogo com o Ministério Público também. O doutor Daniel Serrazu é um grande parceiro nosso, então faremos esse diálogo. E é isso, no mais eu fico à disposição para receber qualquer tipo de provocação, de denúncia. Peço ao deputado que envie, o senhor mencionou 3 estudos técnicos sobre o tema, eu localizei só um da Escola Pública e Universidade. Se o senhor puder depois encaminhar, para a gente é muito útil isso, para que a gente coloque no nosso procedimento administrativo para estudar o tema. Mas é isso, então agradeço mais uma vez, uma boa noite a todas e todos, e eu fico aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu vou, sim, passar os 3 estudos, as 3 notas técnicas da REPU, para o senhor ter mais elementos, né? E também passar um relatório aqui de todas as denúncias feitas não só por esse grupo, porque tem outras também, na verdade aqui é só uma ilustração do que acontece em toda a rede estadual de ensino, é uma amostra grátis do que está acontecendo. E dizer que nós já entramos com uma representação no Ministério Público Estadual e que eu também entrei, junto com o vereador Celso Gianazzi, com uma ação popular. Nós entramos agora, na segunda-feira, nós protocolamos da 10ª Vara da Fazenda, aqui uma ação popular pedindo a suspensão da implantação de PEI durante a pandemia, porque é grave, não dá para fazer debate na pandemia, as pessoas não conseguem ter tranquilidade, e é difícil, eu falo isso como professor, diretor de escola também, não só como deputado, mas não dá. As pessoas, nesse momento, estão preocupadas em sobreviver, em comer, as pessoas estão de luto, perdendo seus familiares, não dá para pensar
em fazer consulta agora para a implantação de PEI, de escola cívico-militar. Isso é um absurdo, não há mínima condição para isso nesse momento. Mas o governo se aproveita dessa fragilidade para implantar na marra o projeto. Então, tem os exemplos aqui de escolas que já disseram não em 2019, 2020, e agora eles aproveitam que há mais dificuldade de organização e de debate para passar na marra manipulando. Tem muitas denúncias de manipulações de conselhos, fraudes, forçação de barra, e essas forçações, essas fraudes são orientadas pelas diretorias de ensino. Não tenho dúvidas que isso faz parte de uma política educacional para forçar a barra. A nota técnica da REPU, quando avaliou o vazamento daquela lista da SEDUC de 1.224 escolas que estavam indicadas para se transformarem em PEIs, a nota dizia o seguinte: se isso se consolidar, nós vamos ter a exclusão de mais de 700 mil alunos da rede estadual. Vai ter uma diáspora, né? Uma dispersão, uma destruição de comunidades escolares, porque esse aluno vai se deslocar, algo como aconteceu, que os mais antigos, o Aldo, você lembra da reorganização da Rosneubauer ainda em 97, 98, que houve já essa dispersão, e o que eles pretendiam fazer em 2015, mas graças à intervenção da Defensoria Pública também isso foi revertido. Mas agora é muito pior que Rosneubauer em 97, e é muito pior que o movimento do secretário Hermann, do Alckmin, aquele movimento de 95 de fechamento de salas, turnos e escolas, porque os prejuízos, a exclusão é muito maior, por isso que é muito importante a intervenção da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público. Também eu não sei, doutor Daniel, se a gente pode, talvez seria importante, aqui é uma audiência pública da Assembleia Legislativa, mas não sei se é possível. Eu quero propor, não sei se o senhor acha que é possível, uma audiência como essa, mas organizada pela Defensoria e pelo Ministério Público, para ouvir também outras comunidades. Eu acho que seria muito interessante, mas feita com vocês, né? Promovida ou pela Defensoria ou em parceria com o Ministério Público. Eu não sei se isso é possível, né? Com os defensores todos aí do núcleo, acho que é da infância, né, da juventude, da educação, enfim, e com o MP, com o GEDUC, seria muito importante, porque isso é crucial. Hoje é a principal pauta da educação no estado de São Paulo. É uma proposta que eu queria fazer, ver se é possível a realização desse encontro, uma audição pública, mas de vocês, né, não mais da LESP aqui. Interessante, sim, deputado. Acho que conversando com o Daniel Ceazu, acho que é uma proposta que a gente pode discutir, sim, e ver se é possível realizar. Tá. Doutor Daniel, só teve um contato para as pessoas mandarem as denúncias também, para quem não está aqui, para a Defensoria Pública, sobre esses relatos, sobre as manipulações, enfim, um contato que fosse público, né, para vocês receberem também as denúncias? Eu coloquei no chat aqui, para quem não está, né, na reunião aqui, o e-mail do núcleo é núcleo, sem acento, ponto infância, sem acento também, @defensoria.sp.def.br. Mas qualquer dúvida, é só acessar o site da Defensoria Pública, entra lá, tem o linkzinho para o núcleo da Infância e Juventude, e tem o nosso e-mail com contato. Tá, é o núcleo da infância, né? Isso, o núcleo da Infância e Juventude. Tá aqui, pessoal, olha, é importante vocês fazerem esse registro, né? E, enfim, muito obrigado, doutor Daniel. Nós vamos, então, fazer os encaminhamentos da gravação. Voltou tudo a normal, viu, pessoal? O YouTube já está transmitindo da TV Alesp, foi só naquele início da nossa audiência. Ficou tudo gravado também. Nós vamos encaminhar a cópia para o GEDUC. O doutor Daniel precisou sair para uma outra audiência, ele mandou um recado aqui, mas ele também disse que tomará as providências juntamente com a Defensoria Pública. E registrar, nós entramos com uma ação civil, com uma ação popular. O vereador Sérgio Genas e eu, nós estamos esperando, queremos ir lá conversar com a juíza responsável pelo caso, pela nossa ação, porque nós estamos exigindo, gente, a suspensão imediata da implantação de PEI. Não dá para fazer esse debate agora no meio
da pandemia. A situação tem se agravado, vocês estão acompanhando, né, aqui em São Paulo, tá bom? E também dizer da nossa luta contra a volta às aulas presenciais e contra esse anúncio que o governador fez de liberou geral em agosto, 100% de alunos nas escolas, é o que ele determinou agora. Os profissionais da educação só estão tendo a vacinação, só a primeira dose da vacina, a segunda dose para a maioria só em setembro, e ele quer abrir antes, em agosto, um absurdo. Mas aí é uma outra luta. Muito obrigado pela participação de vocês, professores, pais, alunos, defensor público Daniel Seco, o promotor do GEDUC, doutor Daniel Serra Azul, a todas as pessoas da TV, os técnicos da TV Assembleia, o Borges, que acompanhou lá pelo aplicativo, o vereador Celso Genasi, professor Aldo, todos vocês, um abraço. Está encerrada a nossa audiência pública e vamos derrotar esse projeto autoritário e excludente, o PEI. Muito obrigado. Boa noite.